Oi, gente. Hello, hello. Tudo bem? Ó, tô fazendo um vídeo aqui pra vocês agora, final do dia. Nossa, já tô até meio sem maquiagem aqui. Foi um dia super cansativo, mas porque eu fiz muitas consultorias online hoje, passei o dia no computador. Mas eu recebi muitas coisas no meu Instagram, no meu WhatsApp aqui do atendimento, muitas dúvidas de pessoas que ainda não são meus alunos e por isso estão perdidos. E eu queria compartilhar com vocês, porque tem muita gente perdendo oportunidade, porque não sabe o que fazer, tá mal guiada, enfim. Então eu coloquei algumas pautas aqui e eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Mas assim, se você está chegando aqui agora, já, né, coloca aí, já se inscreve, deixa nos comentários aí quais são os seus planos, como que você acha que eu posso te ajudar, deixa alguma dúvida, com sempre 3 das minhas grandes paixões: inglês, aviação e autodesenvolvimento, tá bom? Deixa aí. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre isso aqui, ó. Eu recebi essa mensagem hoje aqui de uma pessoa, na verdade, que se candidatou para minha mentoria, e ela, estava conversando comigo, vocês sabem que na minha mentoria você tem que se candidatar, né, não é assim, pagou, levou. Não sei se você, de repente, você não me segue ainda, você não sabe como é que a Teacher trabalha e tal, mas a verdade é que muitas pessoas, às vezes, se candidatam à minha mentoria e elas não estão prontas para entrar na mentoria. Então eu vou fazer essa avaliação, porque eu tenho que jogar real para você, entendeu, gente? Então, às vezes, o que que é não estar pronto para entrar na minha mentoria? Minha mentoria tem duração de 3 meses, então é assim, você tem que estar com inglês bom, já tem que estar com BMI legal, nas internacionais, BMI você vai ter que comprovar, né, que você tá com o peso certo, com a altura certa, com o peso certo. Às vezes a pessoa tá com o dente torto, assim, a pele ainda não tá muito legal, então a gente precisa para voar, principalmente nas internacionais, de uma boa aparência, tá saudável, tudo isso. Então, às vezes você não tá com inglês bom, eu vou falar: "Vem para o verdadeiro inglês para comissários", às vezes você precisa perder peso, porque gente, estudar para uma seleção de companhia aérea não é estudar para um concurso público. 3 meses de mentoria é mais que suficiente, tá. Inclusive eu tenho alunos aí que hoje, enquanto eu estou gravando este vídeo, uma aluna minha vai embarcar para Dubai, para voar na Emirates. Ela entrou na mentoria dia 7 de junho, de verdade, e aos 9 de julho deste ano, ela já tinha recebido o golden call dela, só para vocês terem uma ideia, tá. E quem participa das minhas aulas, tá lá no Celebrate o testemunho dela, tá. A gente tem uma reunião no Zoom com quem passa, que a gente chama de Celebrate, pra gente celebrar junto com os nossos colegas quando eles recebem as asas deles. Então tá gravado para quem é meu aluno, lá na nossa plataforma de estudo, tá. Então essa menina, ela queria entrar na minha mentoria, talvez ela ainda entre, não sei, estou conversando com ela, e ela me mandou essa dúvida, entendeu. Ela falou assim, ó, eh, "Thank you so much teacher, yes I send, but I got this from Emirates and Flyright didn't answer". Qual que era a dúvida dela? Ela falou que ela aplicou para Emirates e que ela não teve resposta, tá. Para quem não sabe, no Brasil você precisa aplicar pelo site da empresa terceirizada que filtra os candidatos para daí a Emirates dar uma olhada neles, tá. Então é o screening day. Ela falou que ela mandou, antes tem a fase de vídeo, obviamente, mas enfim, não vou falar sobre todas as fases, não é o propósito desse vídeo falar sobre as fases da seleção, mas enfim. Ela mandou o currículo e ela não teve resposta. Aí eu falei para ela assim: "Você me manda a resposta para eu ver?". Porque, gente, é de praxe. Todo mundo comete esse erro, todo mundo que não é meu aluno, né, porque quem é meu aluno já tá cansado de saber. Este e-mail é da Emirates Group Careers. Quem faz a seleção no Brasil não é a Emirates Group Careers, quem faz a seleção no Brasil é a Flyright International, que é a empresa terceirizada, que não tem nada a ver com a Emirates, eles são um terceirizado, tá. Se você não receber a negativa da Flyright, isso daqui é só um default do sistema. Estamos combinados? Ignore isso aqui, não tem nada a ver, perfeito? Não tem nada a ver, ignore isso aqui.
Tem gente que nem aplica no site da Flyride, aplica só no site da Emirates Group Careers, e está errado. Inclusive agora, se você só quiser, enquanto eu estou gravando este vídeo neste momento, porque as coisas mudam, se você quiser aplicar só no site da Flyride, tá ok, tá? Não é um problema. Perfeito? Então ela aplicou para Etihad também, que ela colocou aqui, I applied to Etihad as well. Esse foi o que eu mandei para Emirates, mas Etihad mandei mesmo, só mudando as cores. Enfim, ela estava falando do currículo. Lembrando que se você quiser que eu analise o seu currículo, eu tenho um curso que se chama o Currículo Perfeito, que custa só R$ 197. E provavelmente eu vou deixar a descrição aqui neste vídeo, aqui embaixo desse vídeo. Vale a pena, por quê? Porque a gente já tem muita inteligência de currículo. Então, como eu já aprovei muito aluno para o Screening Day e para entrar na Emirates, a gente sabe exatamente como que a Flyride seleciona o currículo, como que ela faz, quais são os candidatos, que tipo de trabalho, job experience que você já teve, que eles chamam de estrela do currículo, entendeu? Então a gente consegue adaptar bem, colocar bem legal ali para você chamar a atenção da Flyride. Perfeito? Então ignore este e-mail default. Vamos para a segunda pauta do dia. A segunda pauta do dia é de uma menina também que entrou em contato comigo para fazer mentoria. E eu faço essa avaliação gratuita para quem entra em contato comigo, para quem se candidata, né, à minha mentoria. Eu vou ver se você tem um inglês bom e tal, se você está já pronta para daqui 3 meses, 1 mês, né, como a minha aluna fez, já tá voando. Aí eu estava falando com ela, daí ela falou assim: "Gosh, do you really think August is possible?" Enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em julho. Em junho, quando os meus alunos estavam fazendo a seleção, a gente já sabia que ia ter seleção em agosto. Por quê? Porque eles falaram na seleção: "Gente, quem não conseguiu, ó, a gente se vê em agosto, ó, a gente se vê em dezembro. Em dezembro também vai ter seleção". Então, eu estava conversando com ela e eu falei: "Cara", aí caiu uns diamantinhos na minha mão, assim, sabe, gente. Eu falei: "Cara, você tá pronta, pode vir pra mentoria, pelo amor de Deus, te quero na minha mentoria". Eu falei: "Inclusive, vamos preparar você já para agosto". Ela falou: "Mas agosto é possível?". E aí eu contei o caso para ela dessa minha aluna, que não é o único caso, tá, a gente já teve um outro caso, só que, na verdade, o caso anterior, ele foi até a final interview, ele entrou na mentoria, ele fez o processo todo enquanto estava na mentoria, fase de currículo, fase de vídeo, screening day, assessment day, final interview, tipo, nesse primeiro mês de mentoria, só que ele foi para final interview e ele não passou na final interview. Ele passou agora, só 2 tentativas depois. Ele tá embarcando, tá esperando o boarding pass dele, né, o boarding ticket, tá? O date of joining, mas ele já passou. E também foi só 1 mês de mentoria. Então eu falei para ela: "Sim, estamos em julho e até agosto é possível sim, vamos organizar o seu currículo, vamos organizar as suas fotos, e assim que você passar, você vai fazer a fase de vídeo, tá?". E aí passei para ela o link, né, para ela se cadastrar, se matricular na mentoria, e ela hoje é minha mentorada e com certeza ela vai conseguir aí para o screening day dela, ter o booking dela. Terceira pauta do dia, que eu queria conversar com vocês. Isso não aconteceu hoje, mas é uma pauta que eu deixei aqui para conversar com vocês. Reprovei na prova de inglês do screening day, muito difícil, a seguidora colocou lá na minha caixinha do Instagram. E aí eu coloquei lá, olha a opinião dos meus alunos. Deixa eu colocar assim para ver se vocês conseguem ler, que tá um pouco blur. Os meus alunos, ó, sinceramente, é a prova de inglês mais fácil existente na face da Terra, na minha opinião. Tá meio blur, mas dá para ver, né? E aí a minha outra aluna colocou, sim, concordo, foi de graça. Aliás, ela não é minha aluna, ela é minha seguidora. Concordo, foi de graça. Então, gente, a prova de inglês da Flyride não está sendo difícil. Não está sendo difícil, de verdade. Interpretação de texto e um pouquinho de gramática, são 10 questões. Neste momento que eu estou fazendo esse vídeo. Pode mudar? Pode, como já mudou algumas vezes, tá? Não está difícil. Inclusive, do Assessment Day também não está difícil. Quem entra no Verdadeiro Inglês para Comissários e vai para a mentoria, pelo amor de Deus, vocês sabem gramática necessária para fazer Etihad. E olha que Etihad faz um teste de proficiência completo, mas quem está no Verdadeiro Inglês para Comissários e quem é da mentoria, vai. Na mentoria você não tem acesso
a metodologia do verdadeiro inglês para comissários, porque não é um curso de inglês. Mas na mentoria eu libero a 7ª técnica para vocês do verdadeiro inglês para comissários. O verdadeiro inglês para comissários é feito de técnicas que são divididas em ciclos. E a 7ª técnica, que é uma técnica de conversação, aumento de vocabulário, aumento de fluência, ela é disponibilizada na mentoria. E quem tá lá na mentoria, aqui ó, facinho, facinho. Quarta pauta do dia. Essa aqui eu achei engraçada, ó. Teacher, na entrevista da Emirates, eles fazem entrevista tudo em inglês, mas, gente, certeza. Pelo amor de Deus, tudo em inglês, tá? É tudo em inglês. Ninguém, mesmo fazendo do Brasil, não é só na entrevista, é a fase de vídeo. Então vamos lá. Você tem uma fase de currículo e de foto, tudo em inglês. Você tem uma fase de vídeo em inglês, onde você tem que responder algumas perguntas que nós também temos mapeadas aqui. E aí você vai para sua seleção presencial, que se chama Screening Day, que não é com a Emirates, é com uma empresa terceirizada. Depois você vai para uma fase que é com a galera da Emirates, que se chama Assessment Day, e depois Final Interview com a galera da Emirates, certo? Precisa saber inglês fluente. Só que o inglês não é um diferencial. O inglês não é um diferencial. O inglês é a língua que você está usando ali para fazer sua entrevista. O grande diferencial, além do pré-requisito de 1 ano de hospitality, de atendimento ao cliente, customer service, é inteligência emocional, tá? E eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas falam: "Meu Deus, mas como que inteligência emocional aparece nessa seleção? Como é que isso aparece na prática?". Eu vou te dar alguns hints, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas veja, quando você fica nervosa, e às vezes as pessoas vão para essas seleções sendo a primeira grande entrevista de trabalho, que eu acho o fim você fazer isso. "Ah, é a primeira grande entrevista de trabalho que eu vou fazer, é uma Emirates", você esquece o nome da sua mãe, de tão nervoso que você fica, você esquece seu nome, entendeu? E se te pressionarem, você só vai fazer cacaca, entendeu? Por quê? Porque quem tem cu tem medo, gente. Entende? Se você quer um trabalho, um emprego que te dá mais de 18.000 reais por mês, sendo que você é só um beginner ali dentro, entendeu? Tipo, só um economy class, né? Cada vez que você faz upgrade dentro da Emirates, o teu salário vai crescendo, o teu salário vai crescendo, você não vai ficar sempre com esse salário, e esse salário já é altíssimo. Então, quando você vai para business, quando você vai para first class, quando você vai para cabin supervisor, quando você vai para purser, o teu salário vai aumentando. Então, essa possibilidade de ganhar mais de 18.000 reais por mês, que inclusive está no site da Emirates, é só você checar lá, cara, isso vai aumentar ainda mais. Perfeito? Então, assim, não é um diferencial o inglês. O diferencial é inteligência emocional para você entregar tudo que você tem que entregar nesse tipo de seleção. As dinâmicas, a final interview, você tem que dar cenário, enfim, não é o título desse vídeo. Quem saiba, eu faço logo um título assim, sobre esses detalhes que vocês tanto buscam. Mas assim, gente, na verdade, a receita do bolo tá aí na internet para vocês verem tudo que é tico e teco da vida. Esse não é o diferencial. A receita do bolo muita gente já tem, e mesmo tendo a receita do bolo, muita gente não consegue. Então, desenvolvimento pessoal é mega importante. Eu não tô falando nem de inteligência emocional, eu tô falando de inteligências positiva, relacional, tem muita coisa no desenvolvimento pessoal, tá? Enfim, sendo meu aluno, você saberá. Tópico 5. Teacher, a Flywright não respondeu o meu currículo. Devo mandar direto para a Emirates Group Careers? Vamos lá, gente. Quando a Flywright fez alguns workshops aqui em São Paulo, se eu não me engano, ela falou bem assim: se nós não respondermos em 72 horas, você precisa refazer o seu currículo e as suas fotos, tá? Perfeito? Eu já tive alunos que, depois de 22 dias sem fazer nada, tiveram aprovação para a fase de vídeo, tá? Não foi um caso, não foram 2, não foram 3. Pode ser que agora a Flywright esteja com mais mão de obra para ver realmente os currículos, para ver realmente as fotos? Pode ser, desculpa mexer aqui. Pode ser.
tá? Então pode ser que agora ela esteja realmente, nossa, é 72 horas e pronto, perfeito? Mas não é o que eu tenho visto hoje na minha mentoria. Pessoas já receberam o booking ou a fase de vídeo, né? A fase de vídeo, né? Depois de 72 horas, muito tempo depois de 72 horas. Perfeito? Então, o que que você vai fazer com essa informação? Não sei, decida. Mas, se a Flywrite fala que é para mudar alguma coisa, gente, se o teu currículo não foi aceito em 72 horas, de verdade, assim, ó, paga o currículo perfeito por R$ 197 e vem conversar comigo, porque você tá errando em coisas que são muito óbvias e você não precisa errar. Deixa a teacher te ajudar, tá bom? Tá tudo mapeadinho aqui para você. Eu acho que é a penúltima pauta do dia. Tópico 6. Lari, uma dúvida. Quando vamos para Dubai, a empresa pede para a gente levar uma quantia de dinheiro. Desculpa, gente, vou dar risada aqui. Dinheiro para a gente se manter no treinamento? Ô, meu amor, deixa eu te falar. Você está aplicando para uma companhia aérea de primeiro mundo, gente. Emirates Etihad e Qatar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não vão pagar visto, vocês não vão pagar passagem aérea. Então, você não vai pagar nada, bem. Você não vai pagar nada. E você vai chegar lá, primeiro, segundo dia ali, ó, de ab initio, não, esqueci o nome agora. É tipo uma interiorização que eles fazem, assim, né? Um é como se fosse apresentando a empresa, esqueci o nome agora, mas eles apresentam a empresa, né, uma interação, né. Ali, minha filha, você já vai receber tudo bonitinho ali, acho que é uma porcentagem do seu salário base, entendeu. E outra, gente, você chega no seu apartamento, você tem ali um kitzinho com as comidinhas, você tem o teu kit cozinha, você tem o teu kit de roupa de cama, entendeu? Então, não precisa se preocupar com levar um dinheirinho extra, gente, tá? Eu esqueci o nome agora da integração da Emirates. Whatever. Põe no comentário, deixa aí no comentário. Tópico 7. Tópico 7 é um pouquinho maior, mas vale a pena a gente conversar sobre ele. Eu recebo esse tipo de mensagem quase todos os dias lá no meu WhatsApp de atendimento. Eu vou ler por cima. Boa noite, teacher Lari. Boa noite, Lari. Finalizei um processo seletivo e mais uma vez não passei na etapa com o gestor. A gente já sabe que companhia aérea é essa, né? Tô tentando digerir isso, que teve esses tempos, né? A gente tá em julho, vai, gente, vocês sabem o que que é. Tô tentando digerir isso, mas confesso que tá doendo e frustrante, sabe? Eu me esforcei tanto, estudei, me preparei, e aí vem essa sensação de o que será que eu passei para eles? Fico me perguntando onde foi que eu errei, ou o que não conseguiram ver em mim. A real é que eu tô muito triste, desanimada, né? Parece que tudo o que eu venho construindo com tanto carinho perde a cor. Perdi até vontade de estudar, de continuar tentando, mas eu pensei em você, se tu puder me ouvir ou me dar uma direção até para entender o que posso ajustar, eu vou ser muito grata. Mandei mensagem no seu Instagram. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a voar na Azul, eu via muitas meninas lá, que já sabiam inglês, que sonhavam em trabalhar numa internacional, e elas, por algum motivo, elas ainda continuavam na Gálida Azul. Não estou desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, vocês sabem que eu fui Blue Angel, eu amei voar no Brasil. Mas cada vez que eu perguntava para essas meninas assim, eu falava: "Por que que você não tentou Emirates ainda?". A resposta era sempre alguma desculpa justificativa em relação a alguém. Do tipo: "Ah, eu preciso cuidar da minha avó. Ah, eu preciso, ai, meu namorado. Ah, isso aqui. Ah, isso ali". Aquilo foi começando a me instigar. E eu comecei a já muito tempo atrás, tentar procurar livros e teorias sobre inteligência de relacionamentos. E eu achei várias coisas sobre isso, tem vários livros legais. Eu acho que eu acho que eu tinha uns 19 anos de idade, 1999, talvez 2000, foi o ano que meu filho nasceu. Eu me deparei com um livro que se chamava Como Lidar com Pessoas Difíceis.
Então, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, eu sempre me interessei em como lidar com pessoas difíceis mesmo, porque no trabalho, na escola, às vezes a gente tem pessoas que são um pouco mais difíceis, a gente considera difícil, e obviamente às vezes a gente quer o difícil, mas a gente não sabe, né. Às vezes o chato do rolê é você, tá. É, pode ser, né, você não sabe. Então, mas estudar esse tipo de coisa sempre foi muito interessante para mim. Mas, há pouco tempo atrás, eu entrei em contato com uma teoria sobre inteligência relacional. E inteligência relacional não tem nada a ver com inteligência behavioral, tá, gente? São coisas totalmente diferentes. Inteligência relacional e como nós nos relacionamos com as pessoas, pode ser o grande motivo pelo qual você não está conseguindo sua vaga na aviação. Então, hoje, nós conseguimos identificar isso através dessa teoria. Os seus relacionamentos estão deixando você preso em algumas situações e por isso você não conquista os seus sonhos. Essa menina, quando eu fiz algumas perguntas para ela, ela deixou claro isso, só que ela não conseguia ver isso, porque obviamente eu não consigo dar aula via WhatsApp, né, em atendimento, impossível. Então, realmente só dentro de sala de aula, fazendo os testes que a gente faz, que são testes científicos, são testes de comprovação científica, é que a gente consegue abrir os olhos de algumas pessoas, às vezes, e falar: "Putz, olha aqui, achei quem tá me prendendo". Vou te dar um exemplo, só para você saber, do que eu tô falando. Mas, por exemplo, assim, ó, eu já falei com pessoas que, quando eu tô conversando com elas, elas falam: "Nossa, por que você acha que você não passou na seleção?" Aí a pessoa fala: "Nossa, é que naquela época eu era a única pessoa que tinha para cuidar dos meus sobrinhos lá em casa. Então eu não eu acho que eu lembro que na seleção eu ficava pensando sobre isso, eu falava: 'Meu Deus, como é que os meus sobrinhos vão se virar sem mim?'" Então essas cordinhas que a gente tem do nosso balão, não deixa a gente levantar voo às vezes, entendeu. Mas isso eu só consigo fazer com trabalho de autodesenvolvimento com você estando dentro dos meus cursos, porque eu hoje sou especialista em desenvolvimento pessoal, sou analista de temperamentos e sou especialista em desenvolvimento pessoal reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e a gente só consegue realmente dar uma resposta bem assertiva para essa pessoa quando a gente faz a metodologia, tá. E desenvolvimento pessoal é uma das dos meus pilares trabalhados em sala de aula para aprender inglês, para passar nas seleções, perfeito? Porque é por isso que você está aqui, né. Você quer aprender inglês e você quer passar nas seleções, e talvez você tenha chegado aqui agora e você descobriu que você precisa de autodesenvolvimento de inteligência emocional, para parar de passar medo, para entregar o que você tem que entregar nas seleções, não é verdade? Então é isso, gente, essas são as pautas de hoje, tá? Não sei se vocês gostaram desse tipo de formato, mas deixa nos comentários para eu saber, perfeito? E começa a me seguir já, e é isso. E talvez as próximas pautas pode ser uma pauta sua, então coloca aí nos comentários, para a gente transformar a sua dúvida em pautas para os próximos vídeos, perfeito? Thank you so much, see you next time.